mais um aprovado programa Conteúdo do Brasil, da Bahia, trazendo para você, aluno, estudante, batalhador, não é? E os iluminadores, está todo mundo esperando. Vocês já viram, eu já dei aqui, né, uma pequena dica desse trio aplaudido efusivamente pela Bahia. Esses três vão colocar você diante, né, do grande gol da vitória no vestibular. E Omar Seixas, mais uma vez, sócio. É um trio de sócios, né? Claro. Obrigado, Jorge. É um prazer estar aqui de novo contribuindo com todos vocês. Maravilha. Uma delícia. Zé Carlos Bastos, responda presente. Presente. Ele é obediente, tá vendo? É um prazer, Jorge. Mais uma vez, estar aqui com você. Joia. Ricardo Carvalho. Como vai, Jorge? Prazer imenso. Tô bem, meu irmão. Obrigado a vocês mais uma vez, viu? Por tudo. Ao chamamento e já começamos, Bahia. É, claro, rapaz. Agora um primo meu me ligou dizendo que esse é assunto de vestibular mesmo, que não deixa de cair. Ele já fez 5 vestibulares. Então eu tenho que estar ligado no conteúdo de hoje. Como é que eu faço para começar a me preparar? Calma. Chegou o grande momento. É olho na tela e fique por dentro. Getúlio Vargas assume o poder com a Revolução de 1930. Durante a ditadura, que vai durar 15 anos, líderes comunistas como Luiz Carlos Prestes foram perseguidos. Ele negociou com os americanos a construção da indústria no Brasil. Depois de renunciar em 45, Getúlio voltou ao poder em 54, eleito pelo voto popular. Continuou a política nacionalista, desenvolvendo a indústria petrolífera no Brasil com a criação da Petrobras. A situação econômica do país não era das melhores e provocava o descontentamento da população. Sofrendo pressões políticas por parte da imprensa e dos militares, Getúlio se suicida em agosto de 54, adiando em 10 anos o golpe militar no Brasil. Em 55, Juscelino Kubitschek toma posse em meio à crise. Seu lema era 50 anos em 5. Carismático, JK construiu o símbolo de seu governo, Brasília. Sua estratégia era incentivar o investimento do capital estrangeiro. O crescimento industrial no período Kubitschek é o maior de toda a história do Brasil. O final do governo é marcado pela crise econômica. O país sentia a influência da Guerra Fria e estava refém do capital internacional. Atendendo à pressão nacionalista, Kubitschek rompe com o FMI em 59. Termina o mandato com boa popularidade, mas a crise econômica seria herança para o próximo governo. Nas eleições de 60, Jânio Quadros é eleito, mas renuncia no ano seguinte. O vice-presidente João Goulart assume, mas só governa até 1964, quando teve início a ditadura militar no Brasil. Beleza, já deu para ver a riqueza do programa de hoje. E eu começo perguntando aos três. De Getúlio a JK é muita coisa, é muita informação. Então eu vou pedir que vocês, como grandes mestres, né, PhDs em pré-vestibular, né, em vestibular, em véspera de vestibular principalmente, me digam, em cada área, em cada canto, né, de que vocês tomam conta, como é que este período aparece? História. É um período importantíssimo de conformação do Brasil da modernidade, do Brasil urbano, mas também um período muito heterogêneo, em que se viveu experiências diferentes. Nós vivemos uma ditadura fascista, ao mesmo tempo que vivemos a redemocratização, ao mesmo tempo vivemos um momento crítico, que foi o suicídio de Getúlio, a gente vai falar disso hoje aqui, e a gente viveu também a ascensão do Brasil industrial, né, durante a era JK. Então é um período amplo que tem muita coisa para a gente conversar hoje. Beleza, no campo da geografia? Bom, o Brasil moderno, industrial e urbano que nós conhecemos hoje é fruto desse momento, né? Aí nasceu esse Brasil, com a indústria de base de Getúlio, que proporcionou a condição do Brasil criar um desenvolvimento industrial significativo, e a abertura econômica e a atração das multinacionais através de JK, que impulsionou o crescimento industrial brasileiro e a migração e outras coisas que nós vamos falar aqui daqui a pouco. E a literatura, Zé Carlos Bastos? 1930 é uma data extremamente significativa. Nós vamos ter, a partir daí, os pesos pesados do modernismo, sobretudo na prosa. Graciliano Ramos, Jorge Amado, José Lins do Rego, esses nomes que fizeram do Nordeste esse grande tema. Então, Raquel de Queiroz, José Américo de Almeida. E frisando também os grandes poetas. Começa o papo. Carneiro Ribeiro, classe 4, quem é que pergunta? Aqui quem me afulou? Jaci. Jean? Jaci. A Jaci. Jaci, o que é que você quer saber? Diga aí. Eu gostaria de saber como Getúlio Vargas chegou ao poder. Bem, Getúlio Vargas, ele é filho de proprietário, né, da região de São Borja, Rio Grande do Sul.
chegou a ser deputado estadual, deputado federal, foi ministro da Fazenda do governo de Washington Luiz e acabou sendo favorecido pelas contingências da história nacional e internacional. O Brasil sempre foi um país agroexportador e monocultor. Era o café a grande economia do Brasil durante a República Velha. E como era uma economia exportadora, estava, obviamente, vinculada às ingerências da economia internacional. Veio a crise de 29. O Brasil exportava quase 80% do seu café para os Estados Unidos. E a primeira coisa que sobra é o quê? Supérfluo. O café é uma sobremesa. Então, nós perdemos 80% do nosso mercado. Consequentemente, isso abalou a economia brasileira tão profundamente que o velho esquema da política do café com leite teve que ser colocado do lado. São Paulo, via Washington Luiz, presidente da época, disse, não podemos apoiar um candidato mineiro. E apoiaram um candidato paulista chamado Júlio Prestes, que acabou ganhando as eleições contra a Aliança Liberal, formada exatamente para fazer frente ao predomínio de São Paulo. Essa Aliança Liberal tinha na frente a candidatura de Getúlio Vargas. Só que nesse ínterim, o que acontece? Morre João Pessoa, assassinado por razões pessoais, que era o candidato a vice da chapa da Aliança Liberal, capitaneada pelo Getúlio Vargas. Ora, era o contexto ideal para toda a insatisfação que existia no país, contrária à permanência de São Paulo no poder, acabe se estruturando sob um movimento de caráter militar, não necessariamente revolucionário, mas que a gente costumou chamar de Revolução de 30, que levou à derrocada das antigas oligarquias de São Paulo e à ascensão de Getúlio Vargas como líder civil desse movimento conhecido como Revolução de 30. Ele assume como presidente revolucionário. Rapaz, você resumiu pelo menos um livro de 300 páginas. Foi. Coisa maravilhosa. Mais alguma pergunta, gente? Olha, os outros aí, se quiserem interferir, enfim, dar pitaco. Você, minha fulô, quem é você, minha querida? Sandra. Sandra, beleza? Sandra, me diga o nome de um professor ou professora que você adora. Ai, Jorge. Jorge? Isso. Sou eu? Não, meu professor de matemática. Tá bom, é um xará meu, né? Então, xará, maravilha, um abraço do aprovado. Mande, Sandra. E qual foi o papel dos intelectuais e escritores nessa época? A década de 30 é muito interessante, sobretudo porque havia uma aliança entre as oligarquias marginalizadas, e quando nós falamos oligarquias marginalizadas, aquelas que não estão relacionadas ao café, a cana-de-açúcar, o cacau. Então é interessante frisar, Jorge Amado é oriundo de uma oligarquia marginalizada, José Lins do Rego é oriundo de uma oligarquia marginalizada. E o Nordeste, ele vai realmente aparecer de forma muito tematizada. Então nós vamos ter, em 1928, a publicação de uma obra que é A Bagaceira, de José Américo de Almeida, que vai dar início ao regionalismo de 30. Jorge Amado, ele vai ser deputado federal. Então esses intelectuais, sobretudo aqui na prosa, que são os pesos pesados mesmo do século XX, eles vão fazer da sua arte um instrumento de denúncia. Eles não vão se calar. Então nós vamos ter Raquel de Queiroz, que com apenas 20 anos de idade, publica, na década de 30, um romance chamado O 15. Então são obras de caráter de denúncia. Então a intelectualidade não se silenciou nesse momento. É interessante essa pontuação aí, Zé, porque essas oligarquias marginalizadas é o que vão se configurar com o que a gente chama de oligarquias dissidentes. Exato. Ou seja, aquelas que decidem, que rompem com São Paulo, que é Minas Gerais, prejudicado pelo fim da política do café com leite, né? O Rio Grande do Sul, né? Aí tendo Vargas como representante, e a Paraíba. Perfeito. Né? Quer dizer, essa aliança que organiza a Aliança Liberal contra as oligarquias de São Paulo. Nós vamos falar posteriormente sobre o grande, né, intelectual que é Graciliano Ramos, que está inserido de forma muito marcante no período. Beleza, mais uma pergunta. Você, meu amor, como é seu nome? É Josete. O que foi populismo? Esse é um conceito muito interessante, né? Tanto que a gente chama um período dessa fase aí de democracia populista ou república populista. O que aconteceu? Houve, durante esse período, aí, a emergência de novos setores, são os setores urbanos, o proletariado urbano. E começou a se configurar um tipo de governo sensível às aspirações desses novos grupos. Esse governo que passou, ao mesmo tempo, a atender uma parte dessas reivindicações, e está todo o contexto da política trabalhista de Getúlio, né? Salário mínimo, imposto sindical, CLT, etc. Mas, ao mesmo tempo, assume um caráter, pelas contingências do momento histórico, a ascensão do nazifascismo, etc., também manipulador e massificador. Né? Os nomes maiores aí são Vargas, o próprio, né, Jânio Quadros, João Goulart, são expressões lá mais adiante desse sentimento populista.